Olá a todos e todas, todes. Legal estar aqui com vocês. Para acompanhar o nosso bate-papo, eu também quero chamar aqui para o palco a Nina Becker, que é licenciada em Ciências Sociais e mestra em Sociologia aqui da URGS também, pela URGS. Ela é professora de Sociologia e coordenadora pedagógica do Emancipa, que é o cursinho popular pré-universitário. Atua também como professora de Geografia na rede municipal aqui de Porto Alegre desde 2022. Seja muito bem-vinda, Nina. Olá, obrigada. Muito obrigada pelo convite. É isso, pessoal. A gente, quando fala, aqui o programa, ele tem a característica de conversar com os trabalhadores, né, e com as trabalhadoras. E muitas vezes o pessoal não consegue fazer essa relação da luta de classes e das pautas da classe trabalhadora com a educação. Quando a gente pensa em educação, às vezes a gente pensa só na luta dos professores, ou na luta do pessoal que trabalha nas universidades, mas a gente não pensa a educação em si como fundamental para essa luta de classes. E eu queria que a gente começasse a nossa conversa assim, que vocês colocassem para a gente o que vocês acham sobre isso, sobre como as duas coisas estão interligadas. Rodrigo, pode começar para a gente? Agora sim. Agora foi, agora deu. Eu vou tentar, né? É um assunto amplo. Temos tempo. Temos tempo, né? Amplo, plural, porque tem a ver com a totalidade, né? Eu acho que a gente tem que começar por aí. O capitalismo, como faz com todas as instâncias da vida, ele também vai fragmentar, né? Vai fragmentar a realidade, vai colocar a educação numa caixinha que aparentemente pouco conversa com o resto, né, da totalidade da sociedade. E vai servir apenas para reproduzir, ou principalmente para reproduzir, né, uma mão de obra para atuar no mercado de trabalho, consequentemente manter a roda do capitalismo girando a partir da exploração da mais-valia e tudo mais. Ou seja, né, reproduzir a força de trabalho a partir da perspectiva do capitalismo. Só que, se a gente pegar uma questão ontológica mesmo do ser humano, enquanto ser social, das sociedades humanas, a educação é uma questão intrínseca ao desenvolvimento da sociedade, das relações, da construção, do desenvolvimento, da transformação, inclusive da cultura, dos valores, né, que vão mediar e vão orientar as sociedades humanas no decorrer do tempo. Né? Começo colocando assim numa situação muito ampla para a gente entender, pensar, o convite aqui é para a gente começar a pensar a educação a partir dessa perspectiva, né? Porque essa é a perspectiva que a gente utiliza e a partir da qual a gente constrói o nosso movimento social de educação popular. Né? E aí, para passar a palavra para a Nina também, finalizando, é isso, né? O capitalismo, também na educação, ele vai reproduzir a sua questão fundamental, né? Que é a cisão ali entre aqueles que detêm os meios de produção, os capitalistas, e os trabalhadores que têm apenas a força de trabalho para vender no mercado. E é essa classe burguesa, capitalista, os detentores, que vão ter o controle sobre a educação, ou tentarão, né, enfim, ter o controle sobre a educação para reproduzir essa mão de obra, mas também para colocar a partir desse processo de educação os seus valores, né, produzindo, então, todo aquele processo de alienação em que o trabalhador vai assumindo também os valores da classe dominante e não percebe, infelizmente, né, a partir desse processo, a armadilha em que se encontra. Então, eu vou começar por aí e aí vamos ver onde a gente chega depois. É isso? Não, mas é isso, né, Nina? O nome do projeto de qual vocês fazem parte é Emancipa, que é justamente a educação popular promovendo a emancipação na vida da classe trabalhadora, né? Exatamente.
A ideia, eu acho que o Rodrigo pegou bem, assim, filosoficamente, né, a nossa ideia como Emancipa, surge justamente desse insight, né, assim, de que a educação não se faz sozinha, né? A gente está muito acostumado, na verdade, a ver, a entender a educação só como aquele processo da escola, né? Assim, a escola é o lugar onde a gente vai, tem aquelas aulas, às vezes eu falo isso para os meus alunos também, né? A gente não gosta de todas as aulas, né? A gente vai, faz aquelas aulas que a gente gosta, as aulas que a gente não gosta, a gente é obrigado a ir, né? Assim, tem o recreio, tem o lanche, tem a merenda, enfim, e depois a gente volta para casa. Só que esse é um processo social, a educação é um processo social, né? Tem uma frase, né? Assim, uma máxima que diz que ninguém se educa sozinho, né? A gente precisa uns dos outros para aprender. E eu acho que o Emancipa, na verdade, o Emancipa ele surge um pouco nessa ideia de que a gente precisa ter mais gente, né, assim, compartilhando essas experiências educativas. O Emancipa surge, inclusive, aqui, né, em Porto Alegre, ele surge nacionalmente como, né, um cursinho popular em São Paulo. Aqui a gente vai buscar um pouco a ideia, mas aqui a gente tem uma particularidade muito importante, muito interessante, que é um grupo de pessoas, né, assim, que faziam essa luta. Então, a nossa batalha sempre foi para colocar na universidade quem não estava representado na universidade. Universidade, infelizmente, né, no Brasil, isso não é uma lógica só do Rio Grande do Sul, é uma lógica do Brasil inteiro. As universidades públicas, federais especialmente, elas são muito elitizadas. E a partir dos anos 2005, 2006, assim, né, vai ter, com esses processos de ações afirmativas, com o processo da entrada do SISU, né, assim, do Enem como uma nota para a entrada na universidade, mas especialmente com isso, assim, com as ações afirmativas entrando, né, nas universidades, a gente vai ter uma popularização da universidade, do acesso, pelo menos, né? Porque entrar é uma coisa, outra coisa é se manter lá dentro. E aí é uma outra batalha, né? Que a gente precisa, inclusive, continuar fazendo, né? Mas, enfim, o Emancipa, então, nasce um pouco aqui, né, em Porto Alegre com essa ideia, assim, de que, bom, agora a gente, né, assim, já deu a batalha lá dentro. Como é que a gente continua ajudando aqui de fora, né, para que esses jovens da periferia, né, esses jovens negros, consigam acessar a universidade? E eu acho que a gente tem sido bastante exitoso, assim, ao longo dos anos, né? Certeza, eu conheço o projeto e a gente aqui no, para quem não conhece, nós somos quem faz a pauta, faço toda a edição do programa aqui, é o Sindimetrô aqui do Rio Grande do Sul, somos os metroviários aqui, representamos os metroviários da Transurb e nós temos uma parceria com o Emancipa, justamente nessa linha de democratizar o acesso, mas daí não à universidade, ao serviço público, que daí quando a gente teve o anúncio que sairia o concurso aqui da Transurb, a gente fez a proposta de, vamos fazer um cursinho para a galera se preparar para fazer o concurso da Transurb. No fim, o concurso ficou só na promessa do governo, enfim, mas a gente conseguiu tocar esse projeto e a gente tem muito aquela coisa de expandir, né? Daí vamos trazer para cá para o sindicato um preparatório para o Enem, enfim, a gente tem a ideia do quão importante é a educação popular dentro do trabalho que a gente faz na sociedade, né? É fundamental. Então, Rodrigo, explica, já que a Nina começou a contar sobre de onde surge o Emancipa, explica para o pessoal mais assim, como que funciona, em quais estados do Brasil vocês estão, qual é o central, como que funciona o projeto? É isso. Hoje a gente se organiza a partir de uma rede, né? A Rede Emancipa Movimento Social de Educação Popular.
Enfim, é ali na sala de aula que o professor vai identificar as limitações pessoais de cada aluno. Então, a plataformização do ensino é uma coisa que vai totalmente ao oposto do que se espera e do que a gente luta para que aconteça, né, Nina? Realmente, não só a plataformização, né, mas assim, os planos que já têm sido implementados há décadas, né, não só no Brasil, mas é uma tendência mundial de neoliberalização na educação, né, de tratar a escola, né, e falo da escola como um ente, né, assim, a escola, esse ente educacional como uma empresa, né? E não funciona como uma empresa. Por mais que é isso, né? Assim, que as redes, inclusive as redes públicas, tenham cada vez mais colocado plano de metas, planos, né, assim, de aonde você quer chegar, né? As avaliações internacionais, né, assim, que priorizam que se saiba, né, assim, rankings de português e matemática, que são super importantes. Todo mundo que terminou o ensino médio, né, agora em 2025, não tem vaga para todo mundo, não tem vaga suficiente. É uma lógica diferente de outros países aqui próximos a nós, né? Na Argentina, todo mundo que termina o equivalente, né, o ensino médio, vai poder fazer a faculdade. Só não faz se não quiser. Só não faz se não quiser. Vai, né, assim, vai escolher, inclusive, dentro da faculdade, qual a carreira quer seguir. Né, tem 1 ou 2 anos de curso. Quando a gente fala de políticas públicas, principalmente relacionadas à educação, a gente vê, por exemplo, o Haddad falando sobre o ProUni com muito orgulho, né, como uma política pública que democratizou o acesso à universidade, porém, ok, sim, concordo. Porém, esse projeto ele deveria ter sido transitório, ele não permanente. Ele deveria ter sido instituído por um tempo até as universidades públicas serem reestruturadas, serem expandidas e para daí não precisar mais de ProUni, né? Então, fala um pouquinho sobre essas políticas públicas relacionadas à educação, Rodrigo. Vamos lá, né? Isso que tu fala aí garantiria, de fato, né, se fosse pensado dessa forma, efetivamente uma mudança estrutural na sociedade brasileira, né? Com romper com a própria história de exclusão, né? Que marca a história da sociedade brasileira. Mas não é o objetivo, né? A gente sabe que não é. Infelizmente. Infelizmente, porque, enfim, né, a turma e os cientistas políticos e tudo mais, e economistas, e buscam, né, caracterizar o que é o governo Lula 3, enfim, né, fala-se aí numa social liberal, enfim, tudo mais. O fato que é o seguinte, né, ao meu ver, é um governo que está fazendo a gestão do capital e tentam gerir esse capitalismo num país de capitalismo periférico, com um nível de superexploração do trabalho pesadíssimo, né? Como é que faz isso? Não faz, né? Tu vai só implementando a política do capital internacional, financeirizado, enfim, que marca hoje, né, a lógica de reprodução e que impõe uma aceleração dos tempos e do nível de exploração muito pesado. E a gente está vendo as consequências aí sobre os trabalhadores, as trabalhadoras, a saúde e sobre o avanço expoliativo sobre a natureza. Mas aí eu já fiz um parênteses, né? Vamos voltar aqui à política pública de educação. Ela vai se movimentar nessa mesma lógica. Ela vai responder aos ditames do capital. Se a gente vê quem dá as cartas hoje no MEC, são as empresas privadas, né? São esses fundos
que gerem um capital internacional que vai se reproduzir a partir da educação também como mercadoria, e eu acho que é um pouco do que o Fred e o Danilo conversaram aqui, que eu li o último texto do Fred, né, eu acompanho, então eu imaginei que fosse por aí. Vai reproduzindo, e aí chega no que a Nina falava, da plataformização, do controle sobre o trabalho, do controle sobre o conteúdo, né, do que vai ser ensinado ou não. Ou seja, é um projeto total, né? Porque faz parte de construir uma sociedade, né? Uma sociedade que mantenha a lógica do capitalismo e os seus privilégios. E aí é isso, tu não consegue efetivamente fazer uma transformação social, estrutural no país sem atacar privilégios. Infelizmente, a gente vê que o governo Lula 3 não está disposto a isso. Tanto é que fez a gestão aí do arcabouço fiscal, segue fazendo, né? Enfim, isso é um assunto que tem muitos vieses. Eu também não vou ficar aqui me estendendo demais para passar a palavra para a Nina também, mas é por aí, né? Se a gente pensar, não é crise, é projeto, né? Já dizia o Darcy Ribeiro. Exatamente, é projeto. É projeto e isso não é só dentro da educação, né? Isso é projeto geral, com políticas públicas, políticas sociais, né? Mas o projeto de vocês, Nina, que não tem nada a ver com isso, que é o do Emancipa, conta pra gente o que já teve de alunos, os resultados alcançados, né? Como que funciona, assim, e isso que nem eu falei da professora que volta e dá aula dentro do projeto, e isso deve ser muito bacana, né, para quem faz a coordenação, que nem vocês. Isso é incrível, assim, é o nosso... inclusive é o jeito que a gente faz a nossa seleção de educadores, né? Acaba sendo aqueles ex-alunos, eles até brincam assim, que a gente diz, quem sabe tu vem dar uma aula, e aí eles vêm, daí eles dão uma aula, daí começam a gostar, e aí ficam, e quando vê, se tornam professores, coordenadores também junto com a gente. O Emancipa em Porto Alegre, ele está entrando no seu 16º ano, né, Rodrigo? 16 anos, então a gente vai fazer aqui. A gente já tinha um projeto anterior, né, assim, 2 anos como cursinho popular, mas não se chamava Emancipa ainda. Então, a gente, né, assim, tem uma trajetória aí de pelo menos 15, 16 anos de educação popular, por onde já passaram, assim, pelas nossas salas de aula, mais de 2.000 estudantes, com certeza. E a gente, vou ser bem sincera contigo, a gente perdeu a conta das aprovações, tá? Que legal. Ficou mais de 800, pelo menos na universidade, tanto, né, nas universidades públicas, como também através, né, dessas políticas como ProUni, enfim, nas universidades privadas. Aliás, me permite falar sobre o FIES, né, que é uma outra política que o governo também incentiva e a gente não, porque o FIES é complicado, né, é uma política de financiamento. Então, o governo paga a faculdade da pessoa enquanto ela está, né, fazendo a faculdade, e depois, né, assim, ela vai pagar depois de formada. Parece uma boa ideia, mas o estudante sai com uma dívida, né? E quem é esse estudante? É um trabalhador, né, assim, e as universidades são caras, né? Não é coisa... E não é garantia de emprego quando tu te forma. Não é garantia de emprego, exatamente, não há uma garantia de emprego. Então, o FIES é uma das políticas que, apesar de existirem, enfim, e que, né, a gente até ajuda se as pessoas quiserem, né, os nossos alunos quando querem fazer, mas a gente não recomenda exatamente por isso, porque entra naquela lógica, né, na lógica empresarial, nessa lógica muito neoliberal. Mas eu acho que o mais interessante, assim, para nós é isso, né, os cursinhos tradicionais, né, aqueles
que a gente conhece, né? Assim, não vou citar os nomes aqui, mas aqueles que a gente conhece, alguns dos quais a gente passou como estudante também, porque até pouco tempo atrás tinham poucos, né, cursinhos populares, tinham poucas vagas nos cursinhos populares para entrar na universidade. Então, esses cursinhos, eles fazem, né, as suas propagandas. Eu me lembro tinha um cursinho especialmente que fazia as propagandas atrás do ônibus, né, com os estudantes que passavam em medicina, em direito, né, assim, jornalismo, assim, os cursos mais disputados, porque é um negócio, né? O cursinho é um negócio, então eles precisavam fazer essa propaganda nesse sentido. E a gente comemora a aprovação em todos os cursos. A gente comemora a aprovação de pessoas que vão entrar na pedagogia, pessoas que vão entrar no serviço social, que para a gente é assim, um xodó, né? Assim, saúde coletiva. Claro que a gente também fica feliz, né, todas as vezes que a gente consegue colocar um estudante na medicina, no direito, né? A gente tem um dos nossos grandes orgulhos, né? A Jennifer, que foi nossa estudante, né? Uma mulher negra, quilombola, mãe solo, né? De 3 filhas, enfim, mora até hoje ali no Quilombo do Areal, e a Jenny conseguiu entrar na medicina, né? Na Faculdade de Ciências Médicas de Porto Alegre, né? A antiga fundação, a UFSPA, né? As Ciências da Saúde, aliás. Então, uma das faculdades de medicina, das melhores faculdades de medicina do Brasil, e ela conseguiu entrar, e é isso. Porque realmente não é um número, né? Não é uma cifra para vocês, né? É o projeto mesmo, e a crença e todo o emocional que envolve, né, o projeto de educação popular, né? E ninguém aqui está falando que a educação em cursinhos tradicionais é ruim, ninguém está aqui questionando a qualidade, né? A gente só entende muito claro que a finalidade é outra, é ganhar grana. Não é mudar a realidade social das pessoas, não é contribuir para a sociedade se desenvolver. É ganhar grana, ponto. E tá tudo certo, né? A gente vive no capitalismo, mas olha como projetos como o da Rede Emancipa consegue e tem o poder de modificar e fazer um movimento social que faça a solidariedade girar, né? Que faça a gente... E outra, o que é muito importante, os alunos saem com uma consciência, eu tenho certeza, ainda não tive a oportunidade de participar de nenhuma aula, de nenhum encontro da Emancipa. O Jorge, que é nosso dirigente aqui, ele está dando aula de filosofia, muito contente, então ele vem sempre falando, né, novidades e contando, e a politização dentro dos alunos mesmo. A gente consegue fazer esse movimento, né, Rodrigo? A gente consegue trazer para a sala de aula não só o processo da educação pautada na matemática, no português, na geografia, mas para além disso, né? Tu te colocar na sociedade enquanto um agente político, né? Essa é a chave, né? Tu colocou bem. Mas antes, então vamos resolver essa falha nossa de não ter tido a tua participação ainda esse ano. Não, já está feito aqui o convite e o compromisso, né? Isso será resolvido. Vamos combinar, eu vou sim. Vamos sim. Não, mas tu colocaste bem aí, a questão é do sentido, né? E aí é que está. Os cursinhos tradicionais, eles têm qualidade. Eles têm qualidade dentro do que eles se propõem a fazer. Isso. Que é reproduzir a educação bancária, né? Manter uma lógica de que o acesso é meritocrático e para poucos. Né? E que se tu não consegue, o problema é teu. Falta de empenho. Não tem um debate de que efetivamente há uma estrutura montada para excluir a maioria. Né? Então, tem qualidade.
Aí vão cumprir um papel que para nós não serve, né? Que é da educação bancária, da educação mercantilizada e de reproduzir o status quo. A gente quer imprimir um outro sentido, né? A gente quer, a partir do que a gente sabe fazer, que é a educação, mas com esse signo, né? Que recupera toda uma história, que a gente procura atualizar à luz das demandas, tarefas e necessidades do século XXI, né? Mas a gente recupera todo esse arcabouço e a partir do que a gente sabe fazer, que é a educação, somos professores e professores, em sua maioria, mas para intervir com o sentido de transformar radicalmente, efetivamente a sociedade. Transformar, inclusive, a própria educação pensando uma outra sociedade. Então, aí é que está a diferença fundamental, e por isso é um ato político, né? Então, quando o estudante chega aqui com essa vontade legítima de entrar na universidade, mas se depara com essa forma excludente, busca o nosso apoio, a gente vai lá, faz todo um trabalho político-pedagógico no decorrer do ano, para que no final do ano ele obtenha esse sucesso. E a gente convida ele, como a Linda falou depois, a que retorne, não, vem fazer uma atividade, vem ajudar a gente. Essa é a ideia do movimento, né? Como é que tu segue incorporando as pessoas em outros papéis. Cada aula que ele vai dar ali parece pouco, mas aquilo ali é um ato político que vai estar disputando, né, a consciência daqueles que estão ali na sala de aula, né? Mas também a própria formação docente. A gente também se coloca como um espaço de formação docente a partir desses outros sentidos, né? E aí a gente quer imprimir efetivamente uma contratendência a essa educação bancária, né, que responde aos interesses do capitalismo e que hoje opera a partir dessa lógica neoliberal. Então, a gente vai se movimentando dessa forma. Aquele livro que a gente acha que não serve mais para a gente, às vezes, né, vira uma biblioteca de um cursinho, né, popular. A gente tem algumas parcerias que nos apoiam mensalmente, né, para conseguir manter essa estrutura de aluguel, né, assim, do espaço. A gente não tem uma sede própria nossa mesmo, né? Mas assim, a gente precisa manter o aluguel do espaço, luz, água, né? Enfim, todas essas coisas. E na própria solidariedade de quem está ali e que acredita mesmo no projeto, né? Então, eu acho que, na verdade, assim, se perguntasse se é fácil conseguir, não é fácil, mas ao mesmo tempo a gente tem gente que nos apoia há tanto tempo